Estamos de volta, eu e as meninas do Pink Freud, agradecendo a vocês que toda semana têm tido a paciência, o carinho e o afeto de assistir a gente, de apoiar. Nós estamos crescendo muito de audiência e acredito que é porque a gente tem a generosidade do lado de lá para acompanhar essas conversas que a gente tem toda segunda-feira, a partir das 6 da tarde, quando o programa é postado no Focus Web News. Hoje nós vamos falar de um assunto belo, de um assunto delicioso e que, se a polêmica surgir, eu quero até descobrir de onde é que vai ser. O Brasil tem em sua história duas mulheres que se tornaram ícones mundiais. Isso meio que indiscutível, tá? O primeiro deles, nos anos 30, 40 e 50, a cantora Carmen Miranda, que nem brasileira era do ponto de vista de naturalidade, porque ela nasceu em Portugal, mas foi para o Rio de Janeiro muito pequena e se tornou, no Brasil, um fenômeno de sucesso que atravessou o mundo inteiro. E a segunda mulher veio do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade que nossa querida Andréa Felizardo disse que é quase que microscópica, mas que, na verdade, essa menina arrasou. Essa menina é Gisele Bündchen, conhecida no mundo inteiro, um ícone quase tão grande quanto o Pelé. Só que Gisele acaba de entrar num turning point da sua vida, concluindo 20 anos de carreira. E para onde é que Gisele vai agora? Vai seguir o exemplo de Cindy Crawford, de se tornar uma multimilionária com negócios que vão desde marca de sorvete, móveis, moda, até livros, enfim, programas de TV? Ou Gisele vai dar mais atenção para as campanhas, para a filantropia, para o ativismo, para os filhos e para o casamento que dizem não anda tão bem? Isabel. Casamento não anda bem, é o que dizem, né? Porque ela já saiu em defesa do marido aí, né? A Gisele, eu acho que é bom voltar um pouquinho, né, de onde tudo saiu, né? O Carlos abriu aí falando da pequena cidade e tal, mas eu acho que a Gisele, ela representa uma mulher focada desde muito jovem, né? O que ela alcançou tem a ver com essa determinação. Né? Eu tenho um fato curioso, que há mais de 10 anos eu entrevistei o John Casablancas, que foi o fundador da Elite Models, e ele é conhecido por ter introduzido a Gisele no mundo da moda. E ele morreu com uma mágoa da Gisele. Nessa entrevista que eu fiz com ele, ele falou que ele foi traído pela Gisele, uma coisa que a gente estava até conversando antes aqui, né, que um homem tão poderoso como esse falar que foi traído, né, no mundo. Com certeza hoje, com um monte de traições das costas dele, né? Mas a verdade é que ele falou que quando ela estava pronta para ser coroada, todo o trabalho que ele fez, ela foi para outra agência. E a outra agência colheu os louros. Isso realmente aconteceu, mas eu acho que ali ela já mostrou esse tino para negócio, né? Que era a hora dela ganhar o mundo, né? Quanto a ela continuar, não sei, no mundo da moda, eu acho difícil. Eu acho que ela vai mesmo para a parte da filantropia. Eu vi as três disputando quem ia responder, Isabel. Eu não ia responder, mas só para completar, porque é engraçado, né? O Casablanca ter feito esse tipo de comentário, porque na realidade deve ter doído muito mais, porque aquela menina que ele perdeu fez um sucesso tremendo. Gerou bilhões e bilhões de dólares. Aquela menina tinha vontade própria. Exatamente, mas você imagina a quantidade, como é que é esse mercado? Esse mercado eles perdem, eles ganham, eles roubam a modelos, eles investem, daí elas assinam contratos, porque é um mercado normal, isso faz parte da coisa. A mesma coisa que jogador de futebol? Exatamente, como jogador de futebol, né? Imagina, então Neymar foi pro Barcelona, não podia ter ido. Traiu o Santos. Nossa, traiu o Santos, né? Mais ou menos assim. Mas eu me lembro que isso me marcou, porque foi uma coisa assim, parece que ficou pessoal mesmo. Ah, né? lógico. Na verdade, é como se fosse uma cria dele, né? Ele lançou, vamos assim dizer, a Gisele no mercado, mas o produto que ele lançou foi maior do que qualquer contexto do momento. E ela tinha que prosseguir realmente a carreira mundial. E nessa questão dos
depois de 20 anos, ela se aposentar da carreira. Eu não acredito que ela se aposentou da carreira de uma forma total. Eu acredito que ela deixou a passarela, mas eu acredito que ela vai continuar fazendo campanhas pontuais, como por exemplo a Chanel e tantas outras marcas que ela representa. Ela está sendo capa de revista, acabou de ser capa da revista da Vogue Brasil. Então eu acredito que a carreira dela como modelo fotográfica, ela vai escolher o que ela vai querer atuar, logicamente, mas continua. Passarela não, ela parou no momento certo, no auge da carreira. Esse trabalho de modelo em passarela é um trabalho muito desgastante, ele ocupa muito tempo da sua vida. Então eu acho que ela não era muito dona da vida dela, porque são muitos compromissos assinados e tudo mais. E ela tem, a gente percebe que ela tem assim, ela dá um valor muito grande para a família, né? O casamento, os 2 filhos, ela curte muito, todas as entrevistas que você vê, ela curte muito a casa dela, ela curte cuidar da alimentação da família, ela curte passear e curtir os filhos e tudo mais. Eu acho que eu vejo a Gisele como uma moça muito calma, muito tranquila. Eu acho que ela sabe parar, ela é estrategista, eu acho que ela parou na hora certa, 20 anos de carreira, ela foi formidável na passarela, ela inventou uma maneira de andar que ninguém tinha, hoje as meninas copiam ela. E eu acho que agora ela com calma, ela vai decidir o que ela vai fazer. De forma nenhuma ela vai parar. No ano passado, ela foi a primeira, ela gravou, ela fez mais de 8.500 filmes no Brasil, veiculados no Brasil de campanhas comerciais. Atrás dela, só o Zezé de Camargo. Então, ela vai continuar com isso, porque ela tem os contratos e tudo mais. Como assistente acompanhando a carreira dela, e eu sigo ela também nas mídias sociais, eu acho que como continuidade, eu não vejo ela investindo em negócios, eu vejo mais ela utilizando o seu nome para causas. É isso que eu sinto mais. Por exemplo, a amamentação, ela levantou uma bandeira sobre isso, Campanha do câncer, né? Ela fez também. Campanha do câncer e também na parte da água, de economizar água, uma porção de coisa. Então, se ela usar para esse lado, vai ser super importante, porque ela está mostrando que ela não só é uma mulher bonita, mas ela é uma mulher que tem valores. Eu li uma entrevista que o pai dela deu. O pai dela é sociólogo e ele fala uma coisa que eu achei super interessante, que até tem a ver com essa história do John Casablanca. Ele fala que ela no início ela só pensava na carreira e no dinheiro. E hoje na entrevista, quando você lê, a repórter para e fala que ele está com os olhos cheios d'água, que a filha dele hoje ela mudou e hoje ela quer focar num mundo melhor. Então ele fala que isso para ele foi uma grande evolução, né? Porque ela conquistou o que ela queria, ela focou para se tornar número 1, né? Você se tornar número 1 do mundo. E hoje ela fala com eles têm projetos juntos, projetos sociais juntos com o pai. E ele fala muito dessa coisa da família, que eu acho que são 6 filhos. Uhum. E eles se encontram uma vez por ano, a família inteira, na Costa Rica, se não me engano. E o bonitão vai até lá pro interior do Rio Grande do Sul. Sim. Já disse até que quem morar no Brasil. O bonitão. Mas esse casamento não vai. Vai. Ela vai dar um Falando em jeito. família, até complementando o que a Isabel falou e que a Maria falou, é interessante você observar no Instagram, eu sigo ela no Instagram, os posts dela são familiares, são pessoais, não são direcionados para a promoção da imagem dela, mas isso é uma coisa super interessante. Eu acredito que ela, como você falou, focou para que a carreira dela pudesse ser a melhor. Ela tinha como meta ser a melhor, ela alcançou a meta de ser a melhor e hoje ela tem a opção de escolher e de valorizar e dar destaque àquilo que ela realmente quer. Ela é uma pessoa pública, mas ela não é uma pessoa pública como, vamos colocar uma Kim Kardashian ou várias outras modelos que utilizam da mídia para promoção pessoal. Você não vê isso na Gisele. Então, eu acho que ela focou no lado profissional e o lado pessoal dela tem peso, tanto que a gente vê postando
foto com as crianças, com o esposo, com os próprios pais que estiveram visitando ela recentemente. Então eu acho isso muito legal, né? Ó, mas eu tenho certeza que ela vai fazer, ela fez muito dinheiro. Ela não é só a modelo mais famosa, ela é a modelo mais bem paga. Não, ela é a modelo mais bem A paga do Gisele mundo fez. há 14 anos. E ela fez, nesse último ano, ela fez 44 milhões de dólares. Não é brincadeira, é muito dinheiro. Ela não vai, ela deve ter algum plano, a gente não sabe, mas ela deve ter plano. Eu Agora acredito, ela lançou Maria, um eu livrozinho. acredito Ela até. lançou um livrozinho. Não, você o entendeu? livrozinho dela, Yeah, inclusive, agora é lindo, lembro. uma coisa Lindo, absurda maravilhoso, de maravilhoso, beleza. maravilhoso. Só é uma pena, quer dizer, eu tenho um problema, eu sou 300 meio edições. socialista para essas coisas, eu tenho um problema com essas coisas assim. Um livro espetacular que quase ninguém vai ter possibilidade de ver ou de ter. Isso Mas é você uma viu, pena, mas né? tem um marketing nisso, porque são só 300 pessoas, o livro é autografado, ela fez o livro. Sim, mas eu tô curtiu, falando de outra é um coisa. Eu tô projeto. falando de que seria muito bacana se mais gente pudesse ter acesso a isso. Se ela puder, por exemplo, disponibilizar esse livro digital para que as pessoas possam, pagando bem Ah, mas menos, isso vai né? fazer parte, Isso é de importante. repente. Eu queria tocar num ponto, colocar num ponto que eu vi vocês falando de Gisele. Gisele é uma personalidade que me impressiona muito, há muito tempo, por uma característica que vocês todas falaram e que eu queria resumir aqui. Desde muito cedo, seja por um saque, porque ela não é uma pessoa que teve uma educação sofisticadíssima, cheia de teve um pai sociólogo que deve ter gerado uma influência grande. Mas desde o princípio eu ficava assim pesquisando para ver até onde que o ativismo de Gisele pelas causas da Mata Atlântica, de todas as coisas, aonde tinha Sting naquela história. Você lembra de Sting com Raoni, posando do lado de Raoni para ficar bonito no filme Ecologista? E com o tempo eu percebi que essa menina tem um grau de sinceridade inacreditável. Ela não pode ter fingido, não. Ela realmente pensa isso, você não acha? Eu acho, assim, eu acho ela super genuína. E bem eu acho tão natural. interessante que as fotos, a gente estava falando que ela publica as fotos dos filhos, mas ela, mesmo publicando essas fotos, ela dá uma proteção incrível para as crianças. Porque nem sempre as crianças, a maioria das fotos, as crianças não aparecem de frente. Não. Mas verdade. elas expressam todo o sentimento que ela Familiar que ela tem. que ela quer mostrar naquela foto. Exato. Então, ela fez uma, eu me lembro que tinha uma que era num pula-pula, assim. Então, tu não vê o rostinho das crianças, mas tu sente o que está envolvido, o amor que está envolvido naquilo. Eu concordo com o Carlos, eu Sobre acho que ela é essa- bastante sincera e com o tempo a gente está vendo, porque não adianta tu fingir, um determinado momento isso vai aparecer, se é verdade ou não. E A autenticidade ela é tem fundamental, hein? consistência naquilo que ela tá... Eu tenho 2 episódios para colocar delas em que ela brigou com a mídia. Eu vou querer que Lani responda uma sobre isso e você também a outra. Ou a outra jornalista também, vocês que sabem, vocês que decidem. A primeira, Gisele teve somente 2 crises com a mídia americana. Uma foi séria. Foi quando ela, num Super Bowl, que o New England Patriots perdeu, ela estava no estádio, e foi defender o marido dizendo que o time não valia nada, que o time dela que carrega, o marido dela que carregava o piano. Aquilo no outro dia, neste país, quem acompanha a vida americana como eu acompanho, que sei que vocês acompanham, aquilo foi um escândalo, né? E ela nunca se preocupou em retratar nem nada, porque ela foi autêntica mesmo. Mas muito antes, eu me lembro disso, quando Gisele começou a namorar com Tom, e logo eles se casaram, Tom estava se separando de Brittany, que eu me esqueci o sobrenome daquela atriz com quem ele teve o casamento, e ela estava grávida de Tom, esperando o filho de Tom. E ele se separou de Brittany antes De saber que ela estava de saber que ela estava grávida. A atitude de Gisele com relação ao filho desse casal, né, foi um assombro nos Estados Unidos. A forma como ela embrace o garoto e também a inteligência da Brittany de não ter feito disso nenhum fuzuê, mas os programas diurnos da televisão caíram matando de que Gisele estava pensando o quê? Que estava querendo tomar o filho que não era dela. Aquelas baixarias todas. E ela respondeu a isso. Nesse episódio ela respondeu. Ela respondeu no programa, não me lembro se foi Ellen agora, onde ela dizia que amor não existia isso. Que ela se dava muito bem com Brittany, que ela entendia perfeitamente isso, e que enquanto o menino era filho do marido dela, ela ia amar. E ela realmente demonstrava
pelo filho do Tom, que não é filho dela, o mesmo nível de carinho e interesse. Isso é uma coisa extraordinária e é um exemplo que você passa para a sociedade, uma sociedade que não está acostumada com isso. Está acostumada a falar um monte de bobagem, falar um bocado de frase de efeito, mas na hora de praticar essas frases, não pratica, não é verdade? Yes. Ela é uma menina do bem. Ela é uma menina Mas do sabe bem. que eu acho Sim, que isso volta isso, uma isso. coisa que a Silvana falou no outro programa, né? Que quando a gente elegeu aqui o melhor do ano, a autenticidade. Isso é fundamental. Eu acho que quando a pessoa, eu concordo com você plenamente, quando a pessoa é autêntica, isso passa. Então, o que ela falar, as pessoas vão ouvir de uma forma diferente. No momento em que você não está sendo muito claro, as pessoas pegam. E aí, né? Já é. Antes de encerrar o programa, eu quero que Lani responda, porque eu queria que Lani Exato, respondesse eu quero aquilo, a questão da autenticidade do marketing. Eu Vamos lá. acho que é um tripé, na verdade. Nós podemos falar na autenticidade, na postura dela como pessoa e na postura dela como profissional, né? Por exemplo, você falou dessas duas situações. Eu vou lembrar, não sei se as pessoas viram, de um vídeo que passou sobre o início da carreira dela. E o repórter perguntou para Gisele qual que era o sonho dela. E ela disse que ela queria ser profissional, trabalhar na área dela e conseguir ter uma vida estabilizada. Eu acho que essa sempre foi a meta principal dela como pessoa. E quando você vê ela falar ter uma vida estabilizada, se ela casou com um homem que tem um filho, por que não embrace, relacionar com ele e ter uma vida legal? Ela tem a postura dela, ela não precisa mendigar o amor de ninguém, ela não precisa impor a forma dela de ser de uma forma supressora, ela tem que ser ela. E ela simplesmente se posicionou da forma que ela acha que ela deve ser. Olha, ele é filho dele, ele faz parte de mim porque é parte dele. Sendo parte dele, tá comigo, ok. Eu vou fazer uma rodada final, eu quero que vocês definam Gisele Bündchen numa palavra. Numa palavra. Começa por aí. Numa palavra. Começa por você. Oh my God, eu vou ter que pegar diferente. Isabel, numa palavra e o relógio tá rodando. Autenticidade. Carisma. Espontaneidade. Valores. Pois é, eu não tenho nada que acrescentar depois dessas 4 qualidades maravilhosas que vocês colocaram para ela, mas eu tenho um recado para dar. Não sei se ela assiste o Pink Floyd, tomara que ela assista. A gente se orgulha muito de você e a gente sonha que tenha muitos e muitos mais brasileiros como você que façam a gente se sentir orgulhoso de ser verde e amarelo. Até o próximo Pink Floyd.